Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, passando aí a quarentena em suas residências, ficando em casa. Então, espero que todo mundo esteja bem e tranquilo aí para a nossa primeira aula aí da disciplina de Física. A primeira aula comigo, né, professora Nicleia Nunes. Vocês já tiveram outras aulas e a gente está, na realidade, vai dar continuidade àquilo que vocês já estavam vendo com a professora Isabela. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um estudo e que a gente possa realmente aprender nessa aula. O tema da nossa aula hoje é esses que vocês estão vendo aí na tela: movimento em duas e três dimensões. Eu acredito que vocês já viram movimento em uma dimensão com a professora Isabela, que é o mesmo movimento retilíneo. Então, a gente vai dar continuidade e aprender hoje como é que se dá o movimento em duas e três dimensões. Como é feito o estudo dessas variáveis? Então, é o objetivo da nossa aula hoje estudar essa questão do movimento ainda dentro da cinemática. Então, vamos lá dar prosseguimento. Então, gente, vou introduzir um pouco para que vocês não fiquem perdidos, até porque já tem um tempinho que vocês não estão tendo aula. Então, vamos falar um pouquinho da cinemática. O que é a cinemática, né? Então, a cinemática é um campo da física que estuda o movimento dos corpos ou partículas sem se preocupar com a força que está sendo exercida sobre ele. Ou seja, não se preocupa com a origem do movimento. Gente, a cinemática é justamente isso, tá? Então, é um ramo da física que estuda o movimento de partículas, que é o que a gente vai fazer aqui, né? E vai continuar analisando o movimento de partículas, ou seja, o movimento dos corpos. Só que a gente não vai considerar a força que é exercida para que ocorra esse movimento. Nós vamos estudar única e exclusivamente o movimento das partículas. Então, gente, a cinemática ela é a parte da mecânica que descreve o movimento. E para que a gente possa, então, estudar o movimento de uma partícula, nós precisamos justamente analisar esses aspectos aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Nós precisamos analisar a posição, a velocidade e a aceleração desse corpo. Então, através do estudo da posição, da velocidade, da aceleração, nós podemos dizer que nós estamos estudando o movimento de um corpo utilizando os conceitos da cinemática. Então, pessoal, memorizem bem. Já que nós estamos estudando um corpo, considerando os conceitos da cinemática, o que nós vamos analisar em relação a esse corpo são esses três fatores aqui, tá? Nós vamos analisar a posição do corpo em relação a uma determinada referência, a um determinado referencial, vamos analisar a velocidade do deslocamento desse corpo e vamos também analisar a aceleração que esse corpo possui, certo, pessoal? Então, vamos dar prosseguimento, lembrando que essas são as nossas três análises principais para que a gente possa estudar aí o movimento de um determinado corpo. Então, de forma bem ilustrativa, para que a gente possa compreender melhor, vamos imaginar essa formiguinha que está aqui ao lado. Ela está caminhando sobre um referencial aqui, ó, que é essa linha reta no eixo X. Então, a gente pode até dizer que esse movimento dessa formiga é um movimento unidimensional, ou seja, tem apenas uma dimensão, só a dimensão X. Então, esse movimento dela aqui, pessoal, é o seguinte: essa formiga ela está se movimentando ao longo de um eixo. Então, ela possui uma posição. Esse X aqui é a posição que ela ocupa nesse momento, nessa reta X. E ela possui também uma velocidade, então ela se movimenta com uma determinada velocidade e também se movimenta com uma determinada aceleração. E então, tudo isso para que a gente descreva aqui o movimento dessa formiga, nós precisamos analisar a velocidade que ela está andando, qual é a aceleração que ela possui nesse deslocamento e qual a posição dela, a posição que ela alcança, considerando um tempo, né, de percurso, qual é a posição que ela vem adotando em relação a um tempo. Então, vamos ler um pouquinho aqui esse conceito que está aqui ao lado. Ele diz o seguinte, né, imagine que estamos observando a figura ao lado. Sabemos que ela caminha com uma determinada velocidade v, que é o que está aqui representado aqui nessa setinha,
com uma aceleração A e que a cada instante t ela avança uma posição x. Então, a cada instante t, a cada tempo, de tempo em tempo, ela vai alcançando posições diferentes ao longo do eixo x, certo? Então, se a gente quiser descrever o que ela está fazendo, isso é, qual é o seu movimento, nós estamos falando de cinemática. Então, a cinemática é justamente isso, é nós analisarmos o movimento de um corpo ou de uma partícula. E essa análise, gente, vem por meio aqui dessas variáveis aqui, da velocidade, da aceleração e da posição de um corpo. Então, vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula com os próximos conceitos. Pessoal, movimento em uma dimensão. Essa questão do movimento em uma dimensão, vocês já viram com a professora Isabela, mas eu trarei aqui alguns conceitos para que a gente possa relembrar, porque esses conceitos são importantes para a gente dar prosseguimento e estudar os movimentos em 2 e 3 dimensões. Então, o que é o movimento em uma dimensão, né? Então, o movimento em uma dimensão, ele pode ser ilustrado, por exemplo, por esse carro aqui, tá? Esse carro que está se movimentando aqui na horizontal. Então, ele está se movimentando em apenas uma dimensão, ou seja, apenas no eixo X. Podemos chamar esse eixo de eixo X. Então, o carro está se movimentando apenas aqui no eixo X. Em contrapartida, a gente também pode ter um movimento unidimensional, ou seja, em uma dimensão, sendo um movimento na vertical. Por exemplo, esse garotinho aqui está jogando um objeto para cima e esse objeto se movimenta apenas verticalmente, ou seja, em apenas uma dimensão. Ou você pode ter um movimento na horizontal ou na vertical, mas só pode ter apenas um movimento, o corpo se movimentando em apenas um dos eixos, ou X ou Y. Então, esse é o movimento em uma dimensão. Vamos passar adiante. Pessoal, agora nós vamos falar sobre os conceitos principais dentro da cinemática que caracteriza o movimento de um corpo, que eu já falei para vocês, que são aqueles 3: posição, aceleração e velocidade. Então, vamos falar aqui agora da posição. Então, em relação à posição, né, o que a gente pode entender? Então, coloquei inclusive aqui em cima, olha como título, Estudo do Movimento, Conceitos. Vamos entender o conceito de cada um desses fatores importantes dentro da cinemática, para que a gente possa depois, mais adiante, partir para a resolução de exercícios e tentar colocar isso na prática, certo? Então, vamos entender o que é posição. Então, dentro da cinemática, a posição que é representada, pessoal, por essa nomenclaturazinha aqui, ó, XT. Então, sempre que vocês virem aí o X e o T, significa, o X é a posição e o T, pessoal, é o tempo, porque o corpo ele vai ocupar posições diferentes no decorrer do tempo. Então, aquela formiguinha que estava caminhando, em um determinado tempo, em 1 segundo, ela estava num ponto, né? Num ponto ali da reta X. Em 5 segundos, ela continuando caminhando, ela já estaria em outro ponto, ou seja, ela já estaria ocupando outra posição. Então, a posição X, que está em função do tempo T, é um lugar em que o corpo ocupa no espaço. Então, é o lugar que o corpo ocupa no espaço. E nós precisamos definir um eixo de referência. Por exemplo, o eixo X, que está aqui nessa imagem, ó, nessa imagem desse menininho, tem um menininho, um cachorro e um balão aqui. Então, eles todos estão em uma posição diferente em relação ao eixo X. Certo? E a gente precisa definir nesse eixo X uma posição de origem, que é o X igual a 0. Então, a gente precisa definir exatamente qual que é a origem, né, dessa minha referência. Aqui no caso dessa imagem aqui, pessoal, olha só essa imagenzinha aqui. Essa imagem aqui do lado, ó. Quem está na origem é o menininho aqui, ó. Esse bonequinho aqui está na origem, que é o ponto 0, no X igual a 0. E aí a gente tem o balão na posição 5 e o cachorrinho na posição menos 2. Por quê? Porque ele está atrás da origem, está atrás do 0, certo? Então, a seta do eixo indica para onde as posições são crescentes. Tá vendo aqui a setinha do X, essa setinha aqui, indica que
Para esse lado é que a posição é crescente, ou seja, que os valores irão aumentar 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui atrás da minha origem, aqui atrás do meu zero, nós teremos os valores negativos. Então, pessoal, vamos entender bem que posição é isso, tá? Então, você traça uma referência e você vê em relação à sua referência qual é a posição do corpo que você está analisando, qual é a posição que ele ocupa. Lembrando que ele pode assumir posições diferentes no decorrer do tempo, já que o corpo está em movimento, certo? Então, pessoal, agora a gente vai analisar um outro conceito importante aí de cinemática, que é o deslocamento. E o deslocamento diz o seguinte, olha só, o deslocamento ΔX, olha só qual que é o símbolo que representa aqui o deslocamento, tá? Então, é ΔX. Então, vamos nos familiarizar aí a nomenclatura desses conceitos. Então, o deslocamento ΔX é uma variação na posição de um corpo que ocorre em um determinado intervalo de tempo. Olha aqui como é que é dado o intervalo de tempo. Olha a nomenclatura aqui, ó. O intervalo de tempo é o ΔT. Então, a gente tem que o ΔX é o deslocamento do corpo e o ΔT é o intervalo de tempo. Então, o deslocamento ΔX é uma variação na posição de um corpo. Ele vai variar de posição e que ocorre em um determinado intervalo de tempo. Então, vamos observar essa figura aqui ao lado. Olha só, vamos observar essa figura. No primeiro instante aqui, qual que era a posição do balão, né? O balão tinha uma posição igual a 5, de acordo com o meu referencial. Depois de um determinado intervalo de tempo, ele continuou se movimentando e aqui ele já estava aqui, né? No instante 2 aqui, ele já estava ocupando a posição 10. Então, a gente pode dizer o quê? Então, observando a imagem ao lado, o balão vai da posição inicial XY, lembrando que XY, pessoal, quer dizer posição inicial, qual que era a posição inicial desse corpo? Que era 5, ou seja, inicialmente ele estava aqui no ponto 5, para a posição final, XF. Então, XF, pessoal, é a posição final, que nesse caso é igual a 10 aqui, ó, ele atingiu aqui, ele tinha a posição inicial igual a 5 e depois ele se movimentou para a posição final igual a 10. Portanto, o deslocamento será, olha aqui, gente, a fórmula do deslocamento está aqui, tá? Para a gente observar direitinho. Então, o deslocamento desse corpo será igual à posição final, que é igual a 10, né? Menos a posição inicial, que nesse caso é igual a 5. 10 menos 5 é igual a 5. Então, eu poderia dizer que a posição desse corpo aqui, a variação, na verdade, o deslocamento, né? A gente está falando de deslocamento. O deslocamento desse corpo, ou seja, desse balão, é igual a 5, que seria 10, a posição final, menos a posição inicial. 10 menos 5, que é igual a 5. Então, pessoal, vamos seguir adiante. Vamos falar agora sobre velocidade média. Então, pessoal, continuando estudando aqui os conceitos principais, vamos falar agora sobre velocidade média. Esperem só um minutinho que deu um probleminha técnico aqui. Então, pessoal, dando continuidade, vamos falar então da velocidade média, tá? Já resolvi o probleminha que estava aqui, tá tudo ok, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, vamos falar da velocidade média, que é um outro conceito importante dentro da cinemática, quando a gente está estudando o movimento dos corpos. E aí, pessoal, é o seguinte, a velocidade média a gente tem que é a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo em que ele ocorre, que é o ΔT. Então, é chamada de velocidade. Então, a velocidade, pessoal, vai ser a variação desse corpo no espaço, ou seja, o deslocamento dele, tá? Então, deixa eu colocar aqui para a gente aprender. Vai ser o deslocamento
dado por isso aqui, ó, ΔX, tá? ΔX é o deslocamento, vai ser exatamente isso aqui, e o intervalo de tempo em que isso ocorre, que é exatamente o ΔT. Então, se a gente for escrever, a gente coloca aqui, ó, velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, pela variação de tempo. Nós podemos até colocar, né, variação da posição dividida pela variação do tempo. Também é uma outra interpretação que a gente pode ter, mas sempre compreendendo que a velocidade ela está em função do deslocamento ocorrido em um determinado intervalo de tempo, certo? Então, vamos passar aqui para o próximo conceito importante. Ainda falando sobre velocidade, nós temos também que investigar e analisar a velocidade instantânea do corpo. E essa velocidade, pessoal, ela é chamada de velocidade instantânea exatamente porque quando nós calculamos aí a velocidade instantânea, é porque nós queremos saber qual era a velocidade que o corpo possuía em um instante específico. Tá? Então, deixa eu grifar aqui para a gente não esquecer. Então, em um instante específico, que aí não é mais velocidade média, vamos supor que eu quero calcular no instante T2, qual que era a velocidade que o corpo tinha no instante T2? Ou no instante T5, qual era a velocidade? Então, eu posso calcular a velocidade instantânea a cada instante, né, que eu queira investigar. Então, é possível que isso seja feito através dessa fórmula aqui, ó. E para a gente entender o que ela significa, essa fórmula aqui, tá, pessoal? Deixa eu grifar aqui, ó. Essa aqui é a fórmula da velocidade instantânea. E para que a gente entenda o que ela significa, é o seguinte: vamos dar uma olhada aqui nesse conceito para a gente poder entender. Então, é o seguinte: a velocidade instantânea, que é dada aqui por esse símbolo aqui, ó, VT, velocidade instantânea, em um intervalo de tempo, então esse T sempre está relacionado ao tempo. Então, a velocidade instantânea em um determinado tempo, ela indica a velocidade em um instante específico. Então, assim, estamos interessados em saber a velocidade VT no instante onde T é muito pequeno, ou seja, onde T tende a zero. Vamos supor que eu queira saber, né, uma velocidade num instante muito pequeno. Então, a velocidade instantânea, e aí que está aqui em azul, tá? Para a gente poder memorizar direitinho. A velocidade instantânea é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Então, aqui, pessoal, olha só. Então, isso aqui, ó, esse D significa taxa de variação. Então, vai ser a taxa de variação de x, que a gente já sabe que x é posição, a taxa de variação da posição em relação à taxa de variação de tempo. Então, isso aqui é a velocidade instantânea. E, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de velocidade, a gente sabe que a unidade, né, que a velocidade é descrita é em metros por segundo ou quilômetros por hora. E caso a gente encontre uma velocidade em metros por segundo e queira transformar em quilômetros por hora, olha só, aqui tem uma formulazinha bem legal, bem simples da gente fazer isso. Então, se eu tenho uma velocidade em metros por segundo e quero transformar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Em contrapartida, se eu acho uma velocidade em quilômetros por hora e quero ela em metros por segundo, eu faço a operação inversa, divido por 3,6. Tá, pessoal? Espero que todos estejam compreendendo e vamos dar prosseguimento à nossa aula. Agora, pessoal, nós já vimos a questão da posição do corpo, como que a gente analisa a posição, como que a gente analisa a velocidade, aí a gente viu velocidade média e velocidade instantânea. E agora, por fim, nós vamos ver a questão da aceleração, que é um outro fator que nós devemos considerar no estudo do movimento. Certo? Então, aceleração média. Vamos falar aqui um pouquinho da aceleração. Vamos ver aqui qual que é o conceito que nós temos aqui. Imagine um carro parado no sinal vermelho. A sua velocidade V1 é igual a zero, né, pessoal? Vamos combinar que se o carro está parado, então quer dizer que a velocidade dele está igual a zero, já que ele está parado, né? Então, quando o sinal abre, o carro precisa andar, senão todo mundo vai começar a buzinar. Então, pessoal, vamos ter uma velocidade V2, né? Depois que o sinal abriu e que o carro precisa
precisa realmente sair, partir dali, nós vamos ter uma velocidade V2 diferente de zero. Ou seja, V2 é diferente de V1. Se V1 é igual a zero e V2 é diferente de zero, então, consequentemente, V2 é diferente de V1. E essa variação de velocidade, olha aqui, pessoal, olha só, entrou aqui mais uma incógnitazinha aqui, ó. Variação de velocidade, tá? Leva um certo tempo, variação de tempo aqui também, ó, para acontecer, tá? Então, vamos entender isso, que essa variação da velocidade, ou seja, a variação da velocidade 1 para a velocidade 2, ela vai levar um certo tempo para acontecer, tá? Então, aqui a gente tem essa figura aqui, que ilustra um pouquinho a situação. Ela diz o seguinte, olha aqui, vamos tentar entender o que a gente tem aqui nessa imagem, né? Então, a gente tem situação 1, o sinal está vermelho aqui no semáforo, o carro está parado, eu tenho uma velocidade V1 igual a zero. Situação 2, semáforo abriu aqui, está verde, e agora eu vou precisar, né, acelerar o carro, ter uma velocidade V2 diferente de zero. Eu vou precisar agora adotar uma velocidade diferente do zero que eu tinha aqui na primeira situação. E já que a velocidade V2 vai ser diferente de zero, ela naturalmente V2 vai ser diferente de V1, porque V1 é zero, correto? Então, vamos continuar aí tentando entender a aceleração. Então, gente, falando aqui, continuando aqui ainda sobre a aceleração média. A relação entre a variação da velocidade e a variação do tempo é o que chamamos de aceleração, tá? Então, a unidade da aceleração é isso aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a unidade que ela tem no Sistema Internacional de Unidades. Essa é a unidade da aceleração. Então, pessoal, vamos aprender aqui, ó, que a aceleração média, ou seja, aqui, ó, dado por essa nomenclatura aqui, a média, ela é dada por... Então, a gente tem aqui, ó, o A médio, a aceleração média, essa seguinte fórmula aqui. A aceleração média é dada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Qual foi o tempo que foi necessário para que houvesse essa variação da velocidade V1 e V2? É basicamente isso. Então, essa relação é que vai nos dar a aceleração média. Ok, pessoal? Então, vamos continuar agora falando sobre a aceleração instantânea. Lembra lá que eu falei para vocês que eu falei sobre velocidade instantânea, que é a velocidade que a gente quer procurar em um determinado intervalo de tempo. O mesmo conceito é aqui na aceleração, tá? Então, a aceleração instantânea, que é o A de aceleração em função do tempo, ou seja, num instante específico, ela é dada por... Aí nós temos aqui essa formulazinha aqui, que é a fórmula da aceleração instantânea. Vamos entender ela. A aceleração instantânea, ela vai ser a taxa de variação da velocidade sobre a taxa de variação do tempo. Então, lembrando que aqui, ó, a velocidade em um determinado instante de tempo, ela é dada por dx dividido por dt, tá? Então, a taxa de variação em x pela taxa de variação do tempo. Isso aqui é a velocidade instantânea, tá, pessoal? Então, vamos entender aqui, ó. A aceleração instantânea é dada pela taxa de variação da velocidade em função da taxa de variação do tempo. E olha só aqui, já a velocidade instantânea, que a gente está relembrando aqui o que a gente já falou sobre ela, a velocidade instantânea é dada por isso aqui, ó. Na velocidade, nós temos aqui a taxa de variação da posição x, tá? Em relação da taxa de variação do tempo. Então, a gente tem, inclusive, análises diferentes. Aqui, a posição em relação ao tempo, quando eu analiso velocidade, e na aceleração, eu tenho a velocidade em função do tempo, certo? Então, só para ficar bem claro nas nossas mentes, que todos esses conceitos importantes da cinemática, eles se relacionam. Para que a gente encontre um, nós dependemos de encontrar um outro, né? E assim sucessivamente.
Então, a gente pode substituir na equação da aceleração instantânea e onde a gente vai ter a derivada da segunda posição. Então, pessoal, se eu tenho aqui, ó, que a velocidade instantânea é igual a isso aqui, então eu vou colocar aqui no lugar da velocidade aqui, ó, vou colocar exatamente isso aqui, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, taxa de variação da velocidade sobre a taxa de variação do tempo. Aí aqui, ó, taxa de variação. O que é a velocidade? É o dx sobre dt, que é a taxa de variação da posição ou deslocamento dividido pela taxa de variação do tempo. Então, eu faço isso aqui, coloco isso aqui no lugar do v, substituo e faço aqui as multiplicações. E aí eu vou ter que a aceleração instantânea vai ser igual a d ao quadrado, ou seja, a taxa de variação ao quadrado do deslocamento, vezes a taxa de variação do tempo ao quadrado. Então, é isso, pessoal. Vocês irão compreender mais essas questões e essas formulações quando nós estivermos aplicando em exercícios. Então, por enquanto, não se assustem, não se assombrem com essas fórmulas, tá? Que quando a gente estiver praticando, vocês terão mais clareza da utilização delas. Mas eu preciso, a princípio, apresentar esses conceitos para vocês, para que quando a gente vá para o exercício, vocês já tenham aí alguma familiaridade com esses termos. Então, pessoal, vamos passar aí para o próximo. Agora, nós vamos falar especificamente do nosso conteúdo, do conteúdo que eu me propus a falar com vocês, que é o movimento em duas dimensões. Isso aqui, ó. Movimento em duas dimensões. Esse aqui é o tema da nossa aula, né? É exatamente isso aqui que eu me propus a dar para vocês. Né? Tudo que a gente viu até agora é, na realidade, uma introdução que é necessária para que a gente possa compreender o movimento em duas dimensões. E dentro desse conceito também de introdução e compreensão de alguns conceitos primordiais para a gente entender movimentos em duas dimensões, eu acredito que também já foi trabalhado com vocês em sala de aula, mas também trouxe aqui para a gente refletir o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, pessoal. O que são grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá? Então, a gente precisa dar continuidade aqui. A gente precisa saber exatamente o que são essas duas grandezas. E aqui eu vou tentar trazer de forma bem clara para que vocês aprendam. Então, as grandezas escalares, pessoal, elas podem ser definidas apenas através de um número. A única informação pertinente é a magnitude dessa grandeza. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de uma grandeza escalar. A massa de um corpo. A massa de um corpo é, por exemplo, 10 quilogramas. Então, essa é a única informação pertinente, a magnitude, ou seja, a grandeza, o peso dessa massa. Então, é representado por um único número, a massa de um corpo, por exemplo. Já as grandezas vetoriais, elas necessitam de mais informações. Então, pessoal, grandeza vetorial é quando é necessário mais de uma informação, e apenas um número não é capaz de descrever essa grandeza, tais como velocidade, a força. Então, nesse caso aqui, nós vamos precisar de mais de uma informação. Nós iremos precisar de ter informação quanto à direção e o sentido. Ou seja, não é mais só a magnitude, né? Além da magnitude que a gente tem aqui no primeiro caso, no caso das grandezas escalares, a gente precisa aí só da magnitude, ou seja, de um único número que represente essa grandeza. No caso das grandezas vetoriais, nós vamos precisar da magnitude, da direção e do sentido. Por exemplo, quando a gente estuda forças, e eu acredito que vocês já viram também a questão de vetores, os vetores, eles são caracterizados por terem magnitude, ou seja, o vetor é uma força. Ele tem uma magnitude, vamos supor que ele tem 10 quilonewtons, é uma magnitude. Ele também precisa ser caracterizado, pessoal, pela direção. Qual é a direção dessa força?
né? É de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então a gente precisa exatamente caracterizar a direção e o sentido dessa força ou desse vetor. Então, é justamente isso, grandezas vetoriais, além da magnitude, nós ainda, para caracterizar essa grandeza, esse vetor, nós precisamos da direção e do sentido. E por que eu estou falando sobre isso agora, no movimento em 2 e 3 dimensões? Pessoal, é porque a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com grandezas vetoriais. Então, dentro do estudo dos movimentos em 2 dimensões e também em 3, nós vamos trabalhar com grandezas vetoriais, vamos trabalhar com vetores. Por isso que a gente precisa entender o que é isso, beleza? Vamos passar adiante aqui. Então, vamos continuar falando aqui do vetor, né? Um vetor, ele é definido por 2 grandezas principais, tá? Então, ele é definido, ou seja, para que eu possa definir um vetor, eu preciso definir qual é o seu módulo, e módulo, pessoal, é exatamente a grandeza, tá? Ou seja, é exatamente a magnitude do vetor. Então, eu preciso definir o módulo e a sua orientação. São esses 2 fatores aqui. Então, um vetor é definido por 2 grandezas principais, o seu módulo e a sua orientação. O módulo, pessoal, é exatamente o valor da magnitude. Vamos supor que esse vetor aqui nessa imagem, vamos analisar essa imagem aqui, tá? A gente vai analisar agora esse gráficozinho aqui, essa figurinha, para que a gente possa entender um pouco essa informação que eu dei aqui ao lado. Então, aqui é o seguinte, o vetor é esse aqui, ó. Essa setinha que está no meio aqui é o vetor. E ele é um R com uma setinha em cima. É uma forma de representação do vetor. Então, esse vetor R com essa setinha, ele precisa de 2 informações principais para que eu possa defini-lo, que é o módulo. O módulo é exatamente esse R com a setinha em cima. Vamos supor que esse vetor seja uma força, e o módulo seria 10 newtons. Se é 10 newtons, eu teria que desenhar em escala. O comprimento dessa setinha teria que ser 10, por exemplo, né? Então, eu tenho que desenhar o vetor no tamanho da escala da magnitude dele, utilizar a escala para poder representar. Então, esse vetor estaria em uma escala em que representasse que ele tem 10, certo? E a orientação, olha, é o ângulo que ele faz com o eixo X. Porque aí, sabendo qual que é o tamanho do vetor, né, através do conhecimento do seu módulo, e sabendo o ângulo que ele faz com o eixo X, eu consigo posicionar esse vetor em qualquer lugar. Eu consigo caracterizar esse vetor, ok? Vamos passar adiante. Só que, no estudo de movimento em 2 dimensões, nós vamos agora estudar de forma diferente. Nós não vamos mais caracterizar o vetor pelo módulo e pelo ângulo que nos fornece a sua direção. A partir de agora, nessa parte da mecânica física, nós utilizaremos outra notação para orientação. Nós vamos definir 2 vetores unitários. O vetor unitário I na direção X e J na direção Y. Pessoal, olha só. Essa figurinha, ela tá um pouquinho carregada, tá? Mas eu vou tentar explicar ela aqui para vocês. Então, agora eu não vou só utilizar o R e o ângulo. Eu vou fazer aquilo que nós chamamos de decomposição, tá? Então, eu vou decompor esse vetor R aqui em uma componente em Y e uma componente em X. Então, repare que agora eu tenho aqui, ó. Observem só, eu tenho RY, tá? Então, esse R aqui, ele se decompôs em RY e RX. Então, vou decompor ele nessas componentes aqui, nessas componentes retangulares. Então, pessoal, esse vetor aqui, RX, ele é um vetor unitário e a representação dele ó, é a multiplicação por esse izinho aqui. Então, esse I significa que é um vetor unitário na direção X. Então, é Rx vezes I, que é o vetor unitário. E aqui na direção Y, da mesma forma, eu terei aqui, ó,
o vetor RY multiplicado pelo vetor unitário J, tá? Isso aqui, pessoal, é só questão de nomenclatura. Então, quando a gente fala de vetor unitário, em X eu terei o I, e vetor unitário em Y eu terei o J. Então, meu Rx, ou seja, a componente do R que eu decompus aqui no eixo X, ela vai multiplicar por I, e o Ry vai multiplicar pelo J, que é o que está dizendo aqui, ó. Podemos decompor qualquer vetor no plano x, y. Então, a gente tem aqui um plano, né? Eixo x e eixo y. E a gente pode decompor em duas direções, que é Rx e Ry, que é o que eu estou falando para vocês. Nós vamos ter agora, ao invés de ter só R aqui, nós teremos Rx e Ry. E esse Rx, tá? Componente aqui, Rx, vai multiplicar pelo vetor unitário I. E a componente Ry vai multiplicar pelo vetor unitário J. Então, isso aqui, pessoal, é exatamente a multiplicação aqui de vetores, a decomposição de vetores. Vamos passar para o próximo item. Então, gente, o que que acontece? Assim, nós podemos separar o movimento horizontal do vertical, que pela trigonometria nós temos essas fórmulas aqui. Nessa forma aqui, gente, vamos tentar entender. Se o meu vetor, ele está aqui, né? E eu decompus ele em um Rx e um Ry, significa que eu estou separando o movimento que ocorre no eixo X e o movimento que ocorre no eixo Y. Então, eu tenho um vetor aqui de movimento, o R, que é um vetor de movimento, e ele está aqui inclinado. Então, eu faço a decomposição, né? Quanto foi que esse corpo andou no eixo X? Vai ser exatamente o Rx. E quanto que esse corpo se movimentou no eixo Y? Vai ser exatamente o Ry. Então, a gente consegue separar o movimento do corpo nos dois eixos. Qual foi o movimento para o corpo estar? Olha só, pensem comigo. Vou tentar falar de forma mais clara essa parte e eu espero que vocês compreendam. O corpo partiu aqui da origem, certo? Se movimentou até esse ponto aqui. Deu para entender? Agora vamos entender o seguinte: o corpo chegou até aqui. Quando a gente decompõe o movimento, eu consigo entender qual foi o movimento dele no eixo X. Foi exatamente esse aqui. Então, eu tenho que medir essa distância e ver que no eixo X ele se movimentou essa distância. E qual foi a movimentação no eixo Y? Foi justamente essa aqui, né, gente? Então, vamos seguir a linhazinha aqui, ó. Então, ele se movimentou exatamente essa distância aqui. Então, eu consigo, através da decomposição, separar o movimento que o corpo fez em X e o movimento que ele fez em Y. E para que eu possa calcular isso, olha só, eu consigo calcular aqui, ó, que o movimento em X é dado por R, que é esse Rzinho aqui que a gente vai ter que saber qual é o valor, vezes o cosseno de θ. Então, eu vou tirar o cosseno desse ângulo para que eu possa descobrir o Rx. E o Ry? Se eu quiser encontrar o Ry, qual que é a fórmula, né? Então, é essa aqui, ó. Para eu achar o Ry, vai ser o R, ou seja, esse vetor, vezes o seno de θ, o seno desse ângulo aqui. Então, assim eu consigo encontrar as componentes vetoriais desse movimento aqui. Então, as componentes Rx e Ry, através dessas fórmulas. Supomos que eu tenha as componentes Rx e Ry, que eu já tenha elas, e queira encontrar, na verdade, a resultante, que é esse vetor aqui. Se eu quiser encontrar, então, esse vetor aqui de deslocamento, é por essa fórmula aqui, pessoal, que vocês conhecem bem, que é aqui similar ao teorema de Pitágoras. Eu terei que r ao quadrado vai ser igual ao rx ao quadrado, mais o ry ao quadrado. Então, se eu tirar esse quadrado daqui, né? Então, vamos supor que eu vou tirar ele aqui. Tiro ele. Se eu tiro ele aqui, ele vai passar para cá em forma de raiz. Então, faço aqui a raiz disso aqui. Então, com isso aqui eu vou achar o R, ou seja,
tendo a informação do Rx e do Ry, ambos ao quadrado, eu consigo achar aqui o R através dessa fórmula. Raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado vai me dar o valor de R, que é a resultante da soma desses dois vetores Rx e Ry. Isso é trigonometria, pessoal. Com certeza vocês já viram até durante o ensino médio, e agora acho que vocês também já viram um pouco disso já na faculdade, em matemática, e na parte inicial dessa disciplina de física. Vamos, então, para a próxima análise. Vamos falar agora sobre o vetor posição. Agora a gente vai falar especificamente sobre a posição, a aceleração e a velocidade, que são os fatores que nós temos que analisar para poder entender como ocorre a movimentação de um corpo dentro dos conceitos da cinemática. Então, vamos falar aqui, então, pessoal, sobre o vetor posição, já que a gente está falando de movimento em duas dimensões, tá? Então, o vetor posição R, quando a gente estava falando de movimento em uma dimensão, o vetor posição lá era x. Mas como a gente está falando de movimento em duas dimensões, e agora a gente tem o movimento representado por um vetor, então agora a gente vai mudar. A nomenclatura não é mais x, e sim r, tá? Então, o vetor posição r, tá? Então, agora, essa aqui é a nossa nomenclatura para a posição. O vetor posição r parte sempre da origem, e ele indica o lugar onde o corpo está no plano XY. Então, olha aqui, novamente, o vetor posição R, ó, o corpo estava aqui, e agora a posição que ele ocupa é essa aqui, né? Então, ele se deslocou, se movimentou, e ele agora está aqui nessa posição. E qual que é essa posição, né? Que ponto é esse? Esse ponto vai ter um valor em x, que está aqui, ó, x, vai ter um valor, um deslocamento em x, e um deslocamento em y. Ou seja, nesse ponto aqui, o corpo tem uma posição em x. Que posição é essa? Vamos supor que seja 3. Então, aqui nesse caso, seria 3, tá? Então, ele tem a posição 3 no eixo x e no eixo y, vamos supor que aqui seja 2, né? Então, ele teria aqui 2, ó. Seria a posição, essa segunda posição aqui, desse vetor. A primeira é 0, 0. 0 para x, 0 para y, que é a origem. E na segunda, nós já teríamos aí uma posição 3 no eixo x e 2 no eixo y, tá, pessoal? Então, a gente precisa analisar essas questões e aprender, porque a gente está falando sobre movimento em duas dimensões, então, a partir de agora, nós vamos analisar do ponto de vista de x e de y, ou seja, o movimento em um plano. Isso aqui é um plano, x, y. Tá? Então, é o seguinte, vamos dividi-lo em duas direções, x e y, que foi o que a gente viu aqui, ó. Nós dividimos a posição que o corpo possui, a posição no eixo x e a posição no eixo y. Então, olha aqui, vamos olhar aqui que é a fórmula, tá? Da posição do corpo em duas dimensões. Essa aqui é a fórmula. E essa fórmula é o seguinte, ela nos diz o seguinte, que o vetor posição, né, que está em função do tempo, tá? O vetor posição, ele é justamente a posição do eixo x vezes o vetor y, tá? Que é o vetor unitário aqui ao longo do eixo x, mais a posição aqui, ó, no eixo y vezes o vetor j, que é o vetor unitário no eixo y. Então, é basicamente isso, pessoal. Nós estamos dividindo a posição em duas componentes, a componente x e a componente y da posição do vetor. Falando um pouquinho sobre vetor de deslocamento. Isso aqui também é bem interessante, essa questão do deslocamento. Vamos analisar aqui, ó. Então, sobre o deslocamento, nós temos a seguinte situação. O vetor deslocamento ΔR, então, vamos aqui entender, tá? Mais uma nomenclatura aí para a gente aprender. O ΔR significa vetor
deslocamento, ou seja, variação da posição. Podemos dizer assim, já que o R é posição, o deslocamento vai ser a variação dessa posição, né? Então, a variação da posição, ou seja, o vetor deslocamento, ΔR, vai ser a posição final, RF, que é a posição final, menos a posição inicial, RI, da partícula. Então, pessoal, vamos entender essa fórmula aqui, que o meu deslocamento, ΔR, vai ser igual à posição final menos a posição inicial. Vamos agora nos ater a essa imagem aqui. Olha só, imagine uma partícula que se desloca do ponto A para o ponto B. Nós temos uma partículazinha aqui no ponto A, e aí ela se deslocou para esse ponto B aqui. E olha só, olhando aqui nessa imagem, a gente já consegue ver, né? No ponto A, qual era a posição dela? A posição no eixo X era 2 e a posição no eixo Y era 1. No ponto B, qual é a posição dela? A posição no eixo X é 4 e a posição no eixo Y é 2. Então, a gente vai fazer o quê? Para a gente achar o deslocamento, nós vamos pegar a posição final do corpo, ou seja, a posição aqui no ponto B, menos a posição inicial, que é a posição aqui no ponto A. Então, tá aqui, gente. Então, olha, observando os valores aqui que nós já observamos aqui no slide anterior, olha só como que nós vamos resolver este exemplo, essa questãozinha aqui. E aí vocês vão ver que é bem simples mesmo, não tem segredo. Não precisa se desesperar com essa física, não, porque ela é bem tranquilinha. Então, aqui, ó, pessoal, observando os valores dos módulos nas direções x e y, então, aqui, observando esses módulos aí que a gente já observou, nós podemos determinar os vetores posição nos pontos A e B. Então, aqui, igual a gente já observou, ó, vetor posição em A, nós temos 2i, o i a gente sabe que é o eixo x, que aí seria aqui, ó, o A, x igual a 2, e y, que é o j, igual a 1, que é o que está aqui, ó, 2 mais 1. E o vetor posição B? Então, a gente tem aqui no B, ó, 4i, ou seja, 4 multiplicado pelo vetor unitário i, que é no eixo x, e 2j, certo? Então, agora a gente vai fazer a operação para encontrar o deslocamento. Só um momentinho. Aqui está a operação, pessoal, olha. Então, o vetor deslocamento será, então aqui, ó, o vetor deslocamento vai ser igual ao RB menos o RA, ou seja, vai ser igual à posição B menos a posição em A. Então, a gente vai ter aqui 4 mais 2 menos 2 menos 1, já que aqui, ó, vai ser a posição em B, que é 4 mais 2, menos a posição em A, que é 2 mais 1. Fazendo essa subtração, pessoal, a gente vai subtrair x com x, ou seja, 4 menos 2, porque são os dois valores que estão no eixo x. Então, é 4 menos 2 e i, que é no eixo x. E vamos subtrair aqui, ó, 2j menos 1j, que são os dois valores no eixo y. 2 menos 1j. Então, no final, a gente vai ter que o deslocamento será igual a 2i mais 1j, ou seja, vai ser igual, o corpo andou 2 unidades aqui no eixo x e 1 unidade no eixo y. Esse foi o deslocamento desse corpo nesse exemplo. Certo, pessoal? Então, vamos adiante. Vamos falar agora sobre o vetor velocidade. Então, esse vetor velocidade, né, que nós já analisamos a questão da posição e agora vamos analisar, já vimos a questão do deslocamento, agora vamos analisar a questão da velocidade. Então, gente, falando sobre velocidade, o vetor velocidade pode ser a velocidade média, dado aqui por esse símbolo aqui, Vm, ou a instantânea, que é dado por esse símbolo VT. Então, a gente vai analisar a questão da velocidade média e da velocidade instantânea.
O vetor velocidade média é a variação de uma posição, tá? Então, é aqui, ó, ΔR, que é a variação da posição ou deslocamento, né? Em um intervalo de tempo ΔT, certo? Então, isso aqui é que vai me dar a velocidade média. E a fórmula está logo aqui embaixo, ó. Velocidade média, o vetor de velocidade média é igual à variação da posição, ou seja, o deslocamento em função da variação do tempo, do intervalo de tempo. Como estamos falando de uma grandeza vetorial, temos os vetores unitários I na direção X e J na direção Y. Então, pessoal, isso aqui é caso eu tivesse só em uma direção unidimensional. Mas como nós estamos estudando em duas dimensões, nós vamos aplicar essa fórmula aqui, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Então, a gente vai ter que a velocidade média em duas dimensões vai ser o ΔRx sobre o ΔT, que é exatamente isso aqui, ó, que é a variação da posição sobre a variação de tempo. Isso no eixo X e também sobre a variação da posição e a variação do tempo no eixo Y. Olha só, que é igual a velocidade média em X, que é essa fórmula aqui, mais a velocidade média em Y, que é essa outra fórmula aqui. E é assim que a gente encontra a velocidade média do movimento em duas dimensões, de um corpo que se movimenta em duas dimensões. E a velocidade instantânea, né? Então, no caso da velocidade instantânea, que é dado aqui por essa nomenclatura aqui, VT, isso aqui, ó, a gente consegue também determinar essa velocidade instantânea por essa fórmula aqui, ó. VT, velocidade instantânea, é igual a taxa de variação da posição sobre a taxa de variação do tempo. E aí, da mesma forma que a gente já viu anteriormente, como a posição, né, do corpo, a posição é dada por Rxy, porque a gente tem duas dimensões, mais o Ryj, a gente substitui isso aqui na fórmula. Então, no lugar desse R, nós vamos escrever essa fórmula aqui. E aí, a gente coloca aqui, ó, substitui, faz as multiplicações d vezes Rxy sobre dt, que é a primeira parte, e depois multiplica d por Ryj dividido por dt, que é a segunda parte. Ou seja, pessoal, a velocidade instantânea em um determinado intervalo de tempo vai ser igual à velocidade em x mais a velocidade em y, certo? Vamos passar para o próximo. E aí, por fim, vamos falar sobre a questão agora da aceleração, porque a gente já viu, né, no que diz respeito a duas dimensões, nós já vimos todos os outros conceitos, nós já vimos posição, já vimos velocidade, vimos deslocamento, agora a gente vai ver a aceleração. E sobre o vetor aceleração, né, vamos ver o que a gente precisa aprender sobre isso. O vetor aceleração média, ou seja, AM, é dado analogamente ao vetor de velocidade média. Então, a gente vai ter aqui, ó, a aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Só que como eu estou utilizando aqui em duas dimensões, eu vou ter aqui, ó, isso em x e depois mais isso em y, que são as duas componentes. Ou seja, vai ser a aceleração média em x e a aceleração mais a aceleração média em y. E o vetor de aceleração instantânea, que é o AT, né? Como que se dá? Então, a gente vai ter aqui que a aceleração instantânea vai ser a taxa de variação da posição, né, no eixo y, dividido pela taxa de variação do tempo. Então, a gente vai ter aqui, né, a taxa de variação da posição no eixo x dividido pela taxa de variação do tempo. Então, a gente vai ter no eixo x e no eixo y, o que significa que a variação instantânea vai ser dada pela variação instantânea em x mais a variação instantânea em y.
E, pessoal, quando a gente fala de movimento em 3 dimensões, a gente já terminou, né? Já falamos tudo sobre o movimento em 2 dimensões. E sobre o movimento em 3 dimensões, não tem muita diferença do movimento em 2 dimensões, não, tá? Para efeitos de cálculo, de fórmulas, o que vai acontecer é que nós vamos acrescentar o eixo z nas nossas equações. Então, aqui nós teremos um eixo z perpendicular aos outros, com um vetor unitário k. Então, nós estávamos trabalhando só com o eixo x, que era multiplicado pelo vetor unitário y, e o eixo y multiplicado pelo vetor unitário j. Só que agora, como é em 3 dimensões, a gente vai ter a presença de uma outra dimensão, que é a dimensão z. E essa dimensão z é multiplicada pelo vetor unitário k. Então, pessoal, para fins de análise, serão basicamente as mesmas formulações que nós já falamos anteriormente, só que todas irão acrescentar o vetor k. Então, ao invés de a gente fazer só para o x e para o y, nós vamos acrescentar mais uma componente que vem aqui do vetor k. Então, que é o que exatamente está dizendo aqui, ó. Basta adicionarmos as componentes do eixo z para obtermos os vetores posição r, velocidade v e aceleração. Então, aqui, ó, o r agora não vai ser mais só rxy, mas ryj. Nós teremos a componente, agora, a partir de agora, já que é em 3 dimensões, nós teremos a componente rzk, tá? Então, entra aqui, quando a gente estiver analisando a posição, em 3 dimensões vai entrar o rzk. Quando a gente estiver analisando a velocidade, né, também vai entrar aqui. Se for em 3 dimensões, nós vamos analisar a velocidade em zk. E quando a gente estiver calculando a aceleração, ao invés de calcular só x e y, já que nós estamos estudando o movimento do corpo em 3 dimensões, vai entrar também a aceleração em zk. Então, pessoal, é como se fosse uma incógnita a mais nas nossas equações que nós vimos lá nas equações de 2 dimensões. E aí, pessoal, o módulo das componentes velocidade e aceleração em z. Então, aqui, ó, a velocidade em z vai ser, né, explicando um pouquinho, que vai entrar essa componente vz. Vai ser a variação da posição em z sobre a variação do tempo. Isso é uma coisa que nós vamos somar lá na velocidade média. Na velocidade instantânea, vamos acrescentar essa componente aqui vz, que é igual à taxa aqui em relação à posição em z sobre a taxa do tempo, certo? E aqui em relação à aceleração média, nós vamos ter também essa formulação que nós iremos acrescentar, e na aceleração instantânea nós acrescentaremos essa aqui. Ou seja, vamos acrescentar a componente z em todos os casos, tá? Em todos os casos nós teremos que acrescentar a componente z lá naquelas formulações. Pessoal, de início é isso, eu queria realmente nessa aula apresentar esses conceitos para vocês, conceitos iniciais, conceitos em 1 dimensão, em 2 dimensões e em 3. Esses conceitos são relativamente simples, eu espero que vocês tenham compreendido nessa aula. Eu sei que a gente ainda não praticou, não fez nenhum exercício, mas nas próximas aulas nós realizaremos. Eu não coloquei nenhum exercício para esse vídeo não ficar muito longo, e eu acredito que já ficou. Mas a gente vai praticar fazendo exercícios a partir da nossa próxima aula. Eu agradeço a atenção de vocês e tenham ótimos estudos. Eu sempre estarei à disposição para tirar dúvidas e contem comigo para aquilo que vocês precisarem, ok? Então, até mais, galera. Até a próxima aula.